Amém. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus por essa oportunidade que Deus nos concede de estarmos aqui nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor, juntamente com o nosso irmão Júnior, Diácono Júnior, e com toda a sua família, reunidos e louvando o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, serei breve em minhas palavras. Eu quero ler um texto em Marcos, capítulo de número 5. Eu gosto muito desse texto. Eu acho que eu até falei já por esses dias. Versículo 5, capítulo 5, versículo de número 24. Marcos, capítulo de número 5, versículo 24 em diante. E foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos, despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes ia a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou nas suas vestimentas, porque dizia-se: tão somente tocar nas suas vestes sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e o sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a mulher e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disse-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a quem isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada deste teu mal. Louvado seja o nome do Senhor, né, irmão? Graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos e amigos e ouvintes que nos ouvem nesta noite, aonde esse som entra e alcança, louvado seja o nome do Senhor. Deus tem uma palavra para o seu coração nesta noite, em nome de Jesus. A Bíblia diz, irmão, que foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. A quem apertava? A Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E sempre quando Jesus estava caminhando nas aldeias, nas cidades, nos vilarejos, por onde ele passava, a multidão sempre estava com Jesus, sempre caminhava com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz, irmão, que neste dia, louvado seja o nome do Senhor, uma mulher, a Bíblia não diz o nome, não relata o nome, mas diz que uma mulher que havia 12 anos, louvado seja o nome do Senhor, que tinha uma enfermidade. Há 12 anos, irmão. Não é fácil, não. Louvado seja o nome do Senhor. Não é fácil, às vezes dá uma dor dentro, né, irmão? A gente já fica agoniado. Imagine 12 anos. Essa mulher padecia este mal. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, irmão, que ela bateu em muitas portas. Está escrito. E que havia padecido muito com muitos médicos. Ela já tinha ido nos médicos, já tinha batido nas portas, aonde ela podia ir, aonde o dinheiro alcançava ela ia, ela foi. A Bíblia diz que padecia muito com os médicos e despedindo tudo quanto tinha. Louvado seja o nome do Senhor, nada lhe aproveitando, isso indo a pior. Tudo que ela tinha, irmão Júnior, ela gastou para ver se ela conseguia a saúde, se ela ficava curada. Louvado seja o nome do Senhor. Ela bateu em todas as portas.
Ela foi em todos os lugares que ela podia ir, que alguém indicou ela ir. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não conseguiu nada. O dinheiro não resolveu. Os médicos não pôde resolver. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, irmão, um certo dia a Bíblia diz que Jesus passava por aquele lugar que aquela mulher estava. Louvado seja o nome do Senhor. E com Jesus uma grande multidão que seguia com Jesus e apertava Jesus. Todo mundo queria chegar perto de Jesus, tocar em Jesus, ouvir Jesus falar. Louvado seja o nome do Senhor. E essa mulher teve a oportunidade de naquele dia, louvado seja o nome do Senhor, depois de tanto bater nas portas, depois de ir para tantos lugares, depois de ter gastado tudo, a única solução, louvado seja o nome do Senhor, ela não deixou passar. Foi como Zaqueu. Zaqueu queria ver Jesus. Subiu na figueira e Jesus passou por lá. Viu aquela arrumação de Zaqueu, olhou para Zaqueu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes Deus dá mais de uma oportunidade, mas às vezes Deus só dá uma oportunidade. E é essa oportunidade que nós devemos agarrar, como se diz o ditado, com unhas e dentes. Louvado seja o nome do Senhor. Porque nós não sabemos se amanhã, se daqui a 5 minutos, se daqui a 10 minutos, aleluia, nós vamos estar vivos. Então a oportunidade que Deus está te dando é hoje, para você aceitá-lo como Salvador da sua vida e da sua alma. Eu não sei se Deus vai te dar outra oportunidade, louvado seja o nome do Senhor, para você aceitar a Jesus. Mas a Bíblia diz, irmão, no versículo de número 28, 27, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás a multidão e tocou nas suas vestes. Porque dizia: tão somente tocar nas suas vestes sararei. Louvado seja o nome do Senhor. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar curada deste mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a mulher e disse: quem me tocou nas minhas vestes? Louvado seja o nome do Senhor. Ela não deixou, irmão Júnior, a oportunidade passar. Ela não sabia, aleluia, ela tinha batido em tantas portas, que a última esperança da vida dela era aquele dia, era tocar em Jesus, era tocar na orla de Jesus. E a Bíblia diz, irmão, que ela foi rompendo a multidão, foi rompendo a barreira que impedia dela chegar até próximo de Jesus. Mas a Bíblia diz, irmão, que ela tocou na orla dos seus vestidos, e a Bíblia diz que imediatamente o sangue parou e ela foi curada daquele mal quando ela se encontrou com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Imediatamente Jesus parou e disse: alguém me tocou. Aí os discípulos: Senhor, a multidão te aperta e o Senhor vem. A Bíblia não diz, mas o Senhor vem com essa gracinha dizendo que alguém me tocou. Aí Jesus disse para os discípulos: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, saiu poder, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz, irmão, que aquela mulher foi curada, foi sarada daquele mal, tinha batido em todas as portas, tinha entrado em vários caminhos, gastou todo o seu dinheiro, foi aos médicos, mas a única solução foi Jesus. E nesta noite, meu amigo e minha amiga, você que nos ouve, talvez você tenha batido em várias portas, em vários caminhos. Alguém tinha dito: vá para tal lugar, vá para ali que dá certo, mas nada resolveu. A solução para a sua vida é Jesus de Nazaré, porque foi Ele que morreu na cruz do Calvário, e a Bíblia diz que ao terceiro dia Ele ressuscitou e está vivo. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz, irmão, que aquela mulher e ele olhava em redor para ver quem isso fizera.
Então a mulher que sabia que lhe acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada do teu mal. Louvado seja o nome do Senhor. Então está aqui o único caminho que leva o homem a Deus, é Jesus Cristo. Ele disse que é o caminho, a verdade e a vida. Ele está de braços abertos nesta noite, aleluia, para receber você. Ele morreu na cruz, derramou seu sangue, louvado seja o nome do Senhor, para nos dar a vitória da vida eterna. A Bíblia diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E vida eterna somente em Jesus Cristo. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.